Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente tem, assim, novamente a alegria de receber aqui um profissional que conhece muito da área de regularização imobiliária. Eu estou falando do arquiteto Daniel Todman Montandon, que atualmente ele é consultor especialista em legislação urbana nas soluções de regularização imobiliária. Só que antes de falar já com o arquiteto Daniel, eu vou pedir para você que está aí nos assistindo, para você não esquecer de acionar o sininho, para você se inscrever aí no nosso canal e receber as notificações de todo o conteúdo que a gente produz aqui para você, tá bem? Então vamos lá. Arquiteto Daniel, seja muito bem-vindo a mais um Infra FM Talks. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito bem. Então, antes da gente começar, eu queria que você falasse para a nossa audiência um pouquinho o que faz as Soluções Regularização Imobiliária. Soluções Regularização Imobiliária é uma empresa que trabalha com consultoria para todos os processos de licenciamento, legalização de imóveis, uma empresa que tem mais de 17 anos de experiência no mercado. Todo o processo de você deixar o imóvel em situação legal, né, em termos de bombeiro, vigilância sanitária, prefeitura, licenciamento ambiental, todos esses temas, as soluções têm atuação como consultoria e é uma empresa que ela tem uma certificação de compliance, porque é um setor, é um segmento que a gente tem muita interface com o poder público e esse valor é um valor muito importante para as soluções, que é o de trabalhar de forma técnica, profissional, por isso a gente tem uma experiência, uma veia muito forte na área de compliance e tem essa certificação também, que eu acho que inclusive é a primeira empresa do segmento no Brasil que tem essa certificação. Poxa, que legal. Mas assim, já que você é um mestre, né, em planejamento urbano e também regional, eu queria ouvir também um pouco de você. Quais são as tendências para os processos de aprovação de projetos, né, e legalização de imóveis aqui no Brasil? Nós estamos num momento, eu acredito que em todas as cidades, na esfera federal e na esfera estadual também, que é um momento de modernização dos processos de aprovação de um modo geral. Tá? Essa é uma agenda que ela não pertence a um partido, ela não pertence a um setor da sociedade, ela não pertence a representantes de alguma parte, né, do segmento econômico, ela é uma massa crítica que vem evoluindo ao longo do tempo. Então, isso significa que as prefeituras, elas estão cada vez mais reduzindo o que elas exigem, analisam no projeto para ele ser aprovado, e isso aumenta a responsabilidade dos proprietários e dos profissionais que atuam, porque são eles que vão garantir que várias disposições legais, vários regulamentos sejam atendidos, tá? 2 exemplos muito simples. Questões de acessibilidade e segurança. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela já não examina isso em detalhes num projeto simplificado. Hoje, isso é observado pelo profissional que está desenvolvendo um projeto para que a prefeitura tenha mais agilidade no processo de análise, ela não vai ficar analisando tudo, e isso ajuda, por exemplo, a dar celeridade aos processos de licenciamento. Tem várias outras medidas que são adotadas, como, por exemplo, a digitalização dos processos, ou seja, você não tem mais o processo físico que você precisa apresentar, você vai apresentar o processo no meio digital e tem também uma integração maior de informações junto às prefeituras. Por exemplo, no caso de São Paulo, existe o portal GeoSampa, que ele tem várias informações sobre a legislação que estão integradas e isso facilita muito a análise e o conhecimento da norma por parte dos investidores privados e dos profissionais que atuam no licenciamento. Bom, então falando agora um pouquinho em planejamento urbano e regional, eu queria saber de você quais são as tendências para os processos de aprovação de projetos, né, e legalização de imóveis aqui no Brasil. Nós temos hoje uma conjuntura em que acredito que isso vem acontecendo há pelo menos uns 10 anos, que é uma tendência de modernização dos processos de aprovação no Brasil, né? Isso não pertence, né, a uma agenda específica do segmento imobiliário ou de quem desenvolve projetos econômicos.
Isso acho que é uma demanda de todo mundo que trabalha com projeto e que busca, na verdade, mais celeridade nos processos de aprovação. Sim. Então, essa modernização, ela significa um conjunto de ações e medidas. Uma delas é reduzir o quanto que a prefeitura analisa de temas de projeto, né? Então, por exemplo, a prefeitura hoje tem um projeto simplificado, várias prefeituras adotam o projeto simplificado, que ela olha menos informações para obter uma aprovação, e isso faz com que você aumente a responsabilidade dos profissionais, né, dos arquitetos, dos engenheiros, que são responsáveis técnicos pelos projetos, e também os proprietários, né, porque eles que devem resguardar e ter uma espécie de salvaguarda de atendimento das normas nos projetos, e não exatamente tudo estar na prefeitura. Ou seja, para a prefeitura ela tem mais agilidade, examinar menos coisas, por outro lado, você tem um aumento de responsabilidade por parte dos profissionais. E, além disso, existe uma tendência de digitalização de todo o processo de aprovação, ou seja, você não ter mais processos físicos, mas processos digitais, e também procedimentos automáticos e digitais de análise, ou seja, você também não adianta a prefeitura receber um protocolo digital, imprimir, analisar e voltar para o sistema. Então, ela tem que ter também um conhecimento e um domínio técnico da ferramenta para ela também poder fazer essa análise ali na tela, e todo o procedimento ele ser digital, o que torna os procedimentos todos mais ágeis. Tá, eu acredito que agora com a pandemia, esses procedimentos, a gente deve ter tido alguns impactos aí. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como é que são os processos de licenciamento atualmente. Pois é, com a pandemia, ela fez com que os profissionais tivessem que ficar em quarentena. Isso aconteceu também no poder público, né? Não só na iniciativa privada, mas no poder público. E olha que curioso, Léa, na PNAD e BGE, nós temos ali uma informação de 7,9 milhões de pessoas trabalhando em home office. Isso significa 10% da população economicamente ativa no Brasil. Então, às vezes a gente fala de muita gente que está trabalhando no home office, é muita gente que de fato desenvolvia uma atividade de escritório, consegue para o home office. Mas se a gente for analisar a grande população, que ela desenvolve várias atividades profissionais, 90% não está em home office. Mas desses 10%, nós temos uma parte que também é do poder público, né? E o poder público teve que fazer uma série de adaptações para esse processo, fazer atendimento por telefone, por e-mail, os técnicos trabalharem das suas residências, e isso gera uma maior morosidade. A própria prefeitura suspendeu alguns prazos de atendimento de comuniques e também de processos de indeferimento, né? Ou seja, às vezes você tem um protocolo na prefeitura, ele foi indeferido, mas você tem instâncias recursais. Essas instâncias, elas colocam prazos de 30 dias, mas com a pandemia, a prefeitura acabou prorrogando esses prazos, tá? Então, a conjuntura hoje é o seguinte: embora todos os esforços de modernização estejam sendo feitos, a pandemia acaba tornando o processo de licenciamento um pouco mais moroso, né? Mas também tem outros impactos que a pandemia trouxe, que eu acho importante comentar. Vários espaços corporativos, Léa, eles foram impactados pela pandemia. Sim. Gestores de ativos que eles alugam esses espaços, eles tiveram um forte impacto de revisão de contratos, né, justamente de aluguéis, porque realmente com o trabalho em home office, você não precisa mais ter todo mundo trabalhando no modo presencial, e várias empresas estão avaliando isso, inclusive talvez até tornando o home office uma atividade um pouco mais perene do que uma atividade simplesmente efêmera, extraordinária por conta da pandemia. Sim. Então, a gente percebe, por exemplo, que vários espaços corporativos que têm garagens enormes, eles estão completamente vazios, né? Então, a gente tem um desafio grande aí, que é o seguinte: como
no curto espaço de tempo, conseguir ressignificar a utilização dessas garagens, né? Como que quem faz a gestão desses espaços pode, por exemplo, desempenhar outras atividades. Então, eu acho que essa é uma agenda importante aí para quem for iniciar um governo em janeiro de 2020. Tem as eleições agora, né? Exatamente, qualquer cidade isso vai acontecer, mas acho que essa é uma pauta importante, né? Como que a gente pode pensar em ser criativo, de pensar em flexibilizações e adequações para utilizar esses espaços que eles vão ficar ociosos pela retração de demanda de espaços corporativos e também alguns espaços de serviços e comércio. E tudo isso tem que entrar na regularização depois, quer dizer, eu não consigo, por exemplo, ter um estacionamento com outra opção de uso, na verdade. Pois é, porque algumas coisas, por exemplo, Leia, para a gente entender, em São Paulo, áreas de garagem são consideradas não computáveis e elas também são áreas sem permanência humana. Então, todas as instalações, a previsão de risco, por exemplo, de incêndio, questões de ventilação, o número de sanitários, eles não foram pensados com uma determinada lotação, porque ali era para ter veículos, né? Sim. Então, tem adequações que são importantes de serem feitas nesses espaços, que não é simplesmente você dispor de um papel do ponto de vista burocrático, né? É como que você resguarda, de fato, segurança para quem vai utilizar aquele espaço, mesmo em caráter provisório. Entendo, muito bem. E eu queria saber de você também, recentemente a Prefeitura, ela aprovou uma nova lei de anistia, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O plano diretor de 2014, que é o plano diretor vigente, mais recente em São Paulo, ele Sim. previu a possibilidade de, na sua vigência, existir apenas uma lei de regularização de imóveis, que ela é denominada Lei de Anistia. Eu, particularmente, Leia, não acho muito boa a ideia de uma lei de anistia do ponto de vista de você premiar aquele, dar um espaço para aquele que não fez dentro da norma, né? Eu acho que ela Sim. tem um efeito pedagógico ruim, mas ela foi criada, ela tem virtudes, e a lei de anistia que foi feita em São Paulo, que entrou em vigência no ano passado, ela busca regularizar aquelas residências pequenas e que elas estavam isentas de IPTU em 2014, elas foram automaticamente regularizadas, ou seja, a Prefeitura tem um cadastro de edificações irregulares, ela tirou esses imóveis desse cadastro e criou uma série de ritos e procedimentos para aprovação de edificações que estavam em situação irregular, né? A gente tem aí... A gente não temos números ainda de imóveis que tenham efetivado a regularização, porque o ciclo também ele não é muito rápido, né? É um processo burocrático. Mas o que eu acho importante as pessoas observarem é o seguinte: o prazo para a aplicação da lei de anistia ele não é longo. Então é muito importante as pessoas, se têm uma atividade econômica que ela está em situação irregular, busquem examinar a possibilidade de torná-la regular, porque você ter um imóvel, uma atividade econômica em situação regular, com todas as suas licenças, a configuração do espaço totalmente regular, o seu sistema de proteção e combate contra incêndio ele estar atualizado e seguro, você dorme mais tranquilo e você não vai ficar sujeito a fiscalizações que podem gerar grande impacto, inclusive fechar a atividade, gerar multas caríssimas. Então, a lei de anistia, ela tem um curto espaço de tempo para ela ser utilizada, mas é muito importante saber utilizar a lei de anistia ou também outros dispositivos de regularização que constam da legislação em São Paulo. Tá. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, você que está trabalhando aí com regularização, eu acredito que a quantidade de edificações aqui, mais o time comercial, que é um mercado que a gente atua bastante, você consegue me dizer se tem um percentual, assim, de que quais realmente estão 100% regularizados, ou se tem muitos ainda a serem regularizados? E se tem muitos a serem regularizados, qual que é o problema pelo qual esse edifício, esse espaço ainda não foi atualizado? Até para atender aí as demandas e as normas.
da prefeitura? Sim, a quantidade é um pouco difícil de aferir. A prefeitura estimou algumas informações na época da lei de anistia, mas elas são informações que a prefeitura sabe de imóveis irregulares, que são situações do seguinte, Leia, são pessoas que tentaram fazer a regularização de um imóvel, ou conseguiram ou não conseguiram. Quando você pede essa regularização, é que a prefeitura sabe que aquele imóvel está irregular. Sim. Mas nós temos muitas situações, eu diria que a grande maioria de imóveis irregulares é quando você tem uma situação fática que foi feita uma reforma, por exemplo, sem aprovação na prefeitura, e muitas vezes nem a prefeitura fiscalizou e ela ainda não sabe, né? Então, eu acredito que a gente tenha, a regra seja a irregularidade. Infelizmente, a exceção são aqueles que fazem, de fato, processos de aprovação antecipados para depois executar a obra, depois desempenhar sua atividade. Então, é muito importante, eu acho, nós construirmos uma cultura, né, do compliance, ou seja, não adianta eu querer também, assim, fazer um plano de negócio, iniciar, por exemplo, eu vou abrir uma escola, aí eu quero começar com matrícula em janeiro do ano que vem. Eu preciso conhecer todos os procedimentos que eu tenho que adotar antes de inaugurar uma escola, para ela estar ali funcionando de forma segura, e muito provavelmente não é um cronograma curto, ele é um cronograma mais longo, porque eu tenho que fazer uma série de aprovações em vários órgãos públicos. Então, é importante para quem está desenhando um plano de negócio, ter em mente o peso que tem o processo de licenciamento na efetivação do funcionamento desse negócio. Muito bem, muito obrigada pela sua resposta. E agora, sim, falando de uma maneira mais sistêmica, né, na verdade a gente ainda está aí com uma taxa alta de desemprego, né, e a gente sabe também que a atividade econômica ela é fundamental, até para que as pessoas possam ter recursos, até para fazer essas regularizações, né. E eu queria saber de você, em que medida essa regulação urbana ela pode ajudar nessa transformação econômica? Muito bom. Olha só, eu acredito que a geração de emprego, talvez a gente possa organizar as ações em 3 grandes frentes, né? Nós temos medidas macroeconômicas, que elas estão muito na esfera do governo federal, elas estão inclusive na esfera até internacional, né? Então, é um plano mais macro para você organizar a economia do país. Depois a gente tem, na esfera local, as prefeituras, elas podem fazer ações que estimulam a atividade econômica ou gerem emprego, como, por exemplo, abrir frentes de obra, né? Permitir que se façam parcerias público-privadas que você consegue desenvolver negócios, né? Facilitar o desenvolvimento do negócio na cidade, e aí você tem a regulação, né? A regulação, ela não é uma panaceia, vamos facilitar tudo na cidade de forma indiscriminada, que aí a gente vai garantir a geração de emprego, né? A regulação ela tem um papel importante para ela organizar a forma mais sustentável de uma cidade se transformar. Mas é muito importante a regulação, ela ter um olhar muito cuidadoso para as atividades econômicas, né? Vou te dar um exemplo. Quando estava sendo feita a revisão do zoneamento, eu me lembro de ter o segmento dos produtores de cerveja artesanal. Sim. Eles procuraram a prefeitura e demonstraram o seguinte, olha, hoje na época, você só podia produzir cerveja artesanal em zonas industriais. E isso dificultava você espalhar a produção de cerveja artesanal na cidade, né? Porque seria uma coisa desejável. Então, num diálogo com ele, se chegou num determinado porte dessas atividades de produção artesanal, que não seria danoso para a vizinhança, né? Não ia gerar um grande transporte de carga diário, não ia gerar geração de odores, etc., que seria compatível de estar espalhado na cidade, né? Então, a regulação ela tem que olhar com muito cuidado para ela facilitar as atividades econômicas na cidade, né? Saber o ponto de equilíbrio para isso,
mas ela tem um papel muito importante, porque a partir do momento que você facilita que as pessoas tenham atividades econômicas junto da residência, né, elas conseguem aproveitar melhor o imóvel, que ele está empatado, essa microeconomia ela é muito importante para a geração de oportunidades na cidade, né? Então, é por isso que a gente defende, né, que se intensifique cada vez mais a mescla de usos na cidade. A regulação tem um papel fundamental para isso. Muito bom. Bom, eu gostaria então agora de finalizar pedindo que você desse uma mensagem aqui para a nossa audiência. A nossa audiência ela é composta por profissionais que cuidam aí das edificações como um todo, né? Os facilities, os build managers. E eu queria que você desse uma mensagem para eles, né? Primeiro você, enquanto pessoa física, quer dizer, qual foi todo o seu aprendizado durante esse período que passamos, e daqui por diante, o que você espera, como você orientaria esses profissionais a estarem um pouco mais atentos aí a essa questão de regulação imobiliária? Olha, nós tivemos recentemente uma notícia de incêndio no hospital. Sim. Nós também já tivemos notícias há anos atrás de incêndio numa boate, né? Nós já tivemos também, nós já vimos edifícios caírem integralmente por problemas estruturais. Então, toda vez que a gente tem problemas da má gestão, né, dos ativos públicos, eles são que nem um acidente aéreo, né, de avião, eles são extremamente drásticos, né? Então, não adianta nesse momento a gente se preocupar, quando acontecem essas fatalidades, nós nos preocuparmos nesse momento com o processo de legalização ou de deixar um imóvel em situação segura. Para que não aconteça esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma cultura, né, de seguir as disposições legais, seguir as normas, manter os nossos sistemas de proteção contra incêndio atualizados, seguros, uma boa manutenção. Isso requer investimento, né? Isso requer que a gente tenha uma habilidade de convencer os tomadores de decisão, convencer aqueles que vão aplicar recursos, os gestores dos fundos, né? Eles têm que ter uma consciência de que o processo de legalização e regularização, ele não pode ser apartado, né, deixado de lado, ter menos importância, porque com uma boa prevenção você investe bem menos, mas você consegue ter mais segurança para desempenhar suas atividades econômicas. Então a minha mensagem vai muito nesse sentido de não subestimar, tomar cuidado, porque todos ganham, né? O público que está, nossos clientes, eles vão ganhar, e também a gente vai ter muito mais segurança para desempenhar nossas atividades econômicas. Muito bem, arquiteto Daniel Montandão, nós da Infra FM Talks agradecemos muito a sua participação. O conteúdo que você disponibilizou aqui para a gente realmente é muito rico, é interessante, ele é importante aqui para a nossa audiência, então fica aqui o nosso agradecimento. Eu que agradeço, espero vê-los brevemente. Muito obrigado. Com certeza, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.